Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho orado, tenho jejuado e feito propósitos ao Senhor e pedido a Ele para abrir as portas para que eu possa falar da vinda dEle através dos sonhos e revelações que Ele tem me dado. Essa noite eu sonhei que eu estava em um lugar e neste lugar que eu estava eu via muitas pessoas desesperadas. Muitas pessoas como se estivessem com um pano nos olhos e andavam de um lugar para o outro. E eu olhava e eu falava: por que será que elas estão assim? Porque eu estava tranquila. Eu estava a caminho de um lugar onde teria um casamento. Eu já estava vestida com a roupa, uma roupa de cetim que eu nunca vi nada igual. Era um vestido de noiva. E eu lembro que eu estava dentro de um carro, não era um carro, era como se fosse uma carruagem, uma limusine, eu não lembro que carro era. E neste carro tinha um anjo dirigindo, porque eu não via ele. Eu só sabia que ele era muito grande. E nesse momento que eu estava passando por estas ruas e tinha muitas pessoas com a venda nos olhos, eu lembro que era como se fosse, não tinha carros, as pessoas estavam desesperadas. Era uma cidade como se fosse uma cidade fantasma, mas que tinham pessoas como se fossem zumbis, de um lado para o outro, com esse pano nos olhos. E eu falava para aquele rapaz, para aquele anjo: onde é esse lugar? Ele falava que é São Paulo. Aí eu falava assim: eu fui convidada para o casamento, mas eu não sei nem aonde vai ser. Ele falava: eu vou te levar. E eu via aquelas pessoas desesperadas e aquelas avenidas grandes, grandes, grandes. E eu andava dentro daquele carro, só tinha aquele carro andando. E as pessoas que estavam andando, elas estavam todas desesperadas e gritando. E eu não tinha como sair do carro para ajudar ninguém, porque ele falava para mim: já começou, já começou. O noivo já está às portas e você tem que ir, você tem que estar lá na hora que ele chegar. E eu saía naquele carro com ele e eu olhava tudo aquilo, tudo deserto, e só via mesmo pessoas desesperadas. Eu não via carro, eu não tinha carro mais, não tinha mais. Elas não tinham mais como entrar em carro, em ônibus, mais nada. E elas estavam como se tivessem mesmo cegas, porque elas não enxergavam. Elas, elas tropeçavam, elas caíam e gritavam muito. Eu ouvia muito grito, muito grito. E eu continuava naquele carro. Até então, eu chegava no lugar. No lugar que eu chegava, era um lugar que tinha como se fosse portões, mas eram muito grandes. Eu contei os portões, eram 7 portões. E aquele rapaz que era um anjo, porque eu tenho certeza que era um anjo, porque eu não via ele, eu não conseguia ver, eu só via a parte da cintura para baixo. Porque a carruagem era muito grande, é por isso que eu falo, eu não sei o que era, porque a carruagem era muito grande, eu era tão pequenininha dentro daquele carro, daquela carruagem, então eu sei que era um anjo. E ele falava para mim assim: você chegou, agora você vai entrar. Aí quando eu olhava, eu falava: mas eu não sei aonde eu estou. E eu via várias. Eu contei quantos portões eram. Eu lembro que eu contei até o 7º. Todos portões muito grandes, de metros. Eu não sei falar a dimensão do tamanho dos portões. E eu estava em um. E tinha outras pessoas também. Na hora que eu fui entrar e abria as portas e começava a entrar, eu entrei. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Eu entrei, um anjo estava na porta e ele era como se ele estivesse deixando com que os convidados entrassem. Mas para entrar, o convidado teria que ter na testa
como se fosse uma marca de sangue. É muito forte. E ele olhava na minha testa e tinha a marca do sangue do cordeiro. E ele falava, pode entrar, o seu lugar já está reservado. Irmãos, eu não via minha família, eu não via ninguém que eu conheço. E eu entrava. Mas muitas pessoas que estavam naquele lugar, estavam esperando para entrar naquele lugar, porque tinha muita gente na fila, ficavam, não entravam. Eu lembro que ele não deixava entrar, porque eu fiquei na fila e eu observava que alguns ele tirava, falava que não podia entrar e as pessoas ficavam desesperadas, choravam. E eu, quando chegava a minha vez, eu conseguia entrar. Daí então eu entrava naquele lugar. Quando eu olhava para os meus pés, eu via como se fosse um vidro, mas não era vidro, era cristal. O piso era cristal, cristal puro, puro, puro. E o anjo, aí já tinha outro anjo que me levava até onde ia ser a festa. Irmãos, quando eu chegava nesse lugar, que era o lugar onde ia ter a festa, eu via vários banquetes. Banquetes com manjares que eu nunca vi na vida. Eu nunca vi aqueles manjares. E o anjo, eu perguntava ao anjo, mas o que é isso? Aí o anjo falava para mim, é o cordeiro, a bodas do cordeiro. Logo mais terá a festa depois do casamento. Aí eu falava assim, mas eu não tô vendo ninguém que eu conheço aqui. Aí ele falava, muitos ficarão, muitos estão despertos, muitos não despertaram, muitos não estão com os olhos abertos, estão com as vendas nos olhos, muitos estão deixando o noivo triste. O noivo só vai buscar a igreja imaculada, pura, santa. A igreja precisa estar com as vestes brancas. A igreja está com os olhos fechados. E eu falava para o anjo, eu falava assim, eu tentei, eu avisei, eu falei. Eu falei que o Senhor Jesus estava voltando. Ele falou, o Senhor Jesus está prestes a chegar. O que está acontecendo? Vai parar o mundo. Aí ele falava para mim, vai parar o mundo, vai ter um colapso mundial, a economia. E o sistema, ele vai aproveitar disso, nova ordem mundial, para pronunciar o anticristo. Então é por isso que, antes disso, o Senhor Jesus, ele vai arrebatar a igreja. E vai ter um grande casamento. E um grande banquete. Um banquete com o cordeiro. E eu falava, então eu consegui. Eu estou aqui agora. Aí ele falava, sim, mas você não está aqui para ficar agora. Eu só estou te mostrando, tá tudo pronto. O banquete está pronto, tá tudo pronto. Os salão, tudo, tudo, tudo. Os anjos estavam todos já nos locais, cada um no seu lugar. Sabe quando você vai numa festa de casamento e tem o cerimonialista e tem cada um no seu lugar? Pois lá já está tudo no seu lugar, o banquete já está pronto, o manjar já está pronto, já está tudo pronto. E quando a gente subir, a gente vai subir. São os anjos que vão estar levando, cada um vai ter um anjo para levar. O Jesus está preparando, meus irmãos. Abre os teus olhos, desperta. É a hora, é chegada a hora, depois dessa doença, dessa pandemia, que vai acontecer, vai assolar, principalmente São Paulo, porque eu vi as avenidas de São Paulo, eu vi as pessoas de São Paulo desesperadas. Vai acontecer. Depois disso, vai acontecer um colapso mundial na economia. Vai ter muita gente que vai ser recolhida pelo Senhor, mas tem muita gente que vai ser ceifado pela morte. Eu creio, mas o anjo falou, e ouçam o que eu falo para vocês, o Senhor diz, eu arrebatarei minha igreja.
Porque antes do pronunciamento do anticristo, porque o anticristo, ele vai ser pronunciado pelo falso profeta para criar a nova ordem mundial. Ele vai falar que vai ter a paz mundial e que vai colocar todas as coisas no lugar. E muitos nesta hora vão acreditar. Mas antes disso, o Senhor Jesus, ele vai arrebatar a igreja, porque eu falava com o anjo, eu falava, eu quero falar com o Senhor Jesus, eu preciso falar com ele. Ele falou assim, ele não pode falar agora porque ele está se preparando. Ele está preparando o lugar para vocês. E eu falava, mas como vai ser? Aí ele falava, o anjo dizia para mim assim, minha filha, presta atenção. Minha filha não. Presta atenção, Magda, chamava pelo meu nome, porque é Jesus que me chama de filha. Presta atenção, Magda, já está tudo pronto. Olhe, todos estão a postos. O céu está em alerta, só esperando o momento. Você precisa dizer que o noivo está voltando, porque o seu lugar já está aqui. E eu falava, em minha cabeça eu não estou vendo a coroa. Ele falou, sua coroa está sendo adornada. Passe essa mensagem. Então, povo de Deus, desperta. Arrependei-vos, desperta, convertam-se. Aqueles que abandonaram o Senhor Jesus, voltem para Jesus, está na hora, não tem mais tempo. O Senhor Jesus, há pouco tempo eu falo com ele, e há pouco tempo eu perguntei a ele, Jesus, o Senhor vai arrebatar a sua igreja antes ou depois da grande tribulação? E o Senhor Jesus me falou, assim como no tempo de Noé, que eu esperei fechar a porta da arca, assim como no tempo de Ló, que eu deixei primeiro retirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra, assim será nesse tempo. Eu esperarei que a minha igreja, o Senhor Jesus falou que o Pai Todo-Poderoso vai fazer da mesma forma que fez no tempo de Noé, no tempo de Ló. Ele vai esperar que a noiva saia deste mundo, seja retirada deste mundo, para iniciar o caos. Para que o anticristo seja pronunciado e inicie o governo dele por 7 anos. Então, meus irmãos, eu tenho uma outra visão, eu vou falar a respeito da grande tribulação, porque o Senhor também me deu, ele me deu a visão, a revelação. O que eu tenho para falar para vocês, que foi o que o Senhor me deu essa noite, através de muito jejum, consagração e santificação, porque não é de qualquer jeito. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos orar ao Senhor Jesus, pedir ao Espírito Santo de Deus esteja em mim, me prepara para esta hora, peça perdão a quem quer que seja, perdoe, convertam-se, arrependam-se, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele não demora, Ele já está prestes, ele está na porta, ele já está vestido, os anjos já estão todos nos lugares, todos estão já em sentinela esperando. A grande trombeta vai soar a qualquer momento e só ouvirá a grande trombeta aqueles que forem subir. Então eu peço agora, irmãos, em nome do Senhor Jesus, abram os olhos, tira a venda dos olhos e abram os olhos, porque o Senhor Jesus está voltando. Que o Senhor testifique a tantos outros este sonho e que fale. E São Paulo será a primeira cidade a ser assolada por essa pandemia. O Senhor Jesus me mostrou as avenidas de São Paulo vazias e as pessoas correndo desesperadas, com as vendas nos olhos, pessoas desesperadas. Eu via pessoas mortas nas calçadas. Eu via pessoas puxando porque não tinha nem aonde colocar essas pessoas. Em nome de Jesus, arrependei-vos, convertam-se, voltem para Jesus. É chegada a hora. Não tem mais tempo, é chegada a hora. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus.